Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos dar uma olhada em alguns textos que falam sobre andar na verdade. Isso, um conceito bem central em 3 João, Gálatas 5 também, né? Exato, e o foco vai ser entender melhor essa ideia de caminhar, o que está por trás disso. Uhum. A palavra grega-chave aqui é peripatel. A gente vai analisar um pouco a origem dela. E como o uso dela nesses textos bíblicos revela a conduta de vida esperada, né? E as consequências também, claro, de seguir ou não esse caminho. Parece uma jornada interessante, meio etimológica, meio espiritual. Ok, vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. A palavra peripatel, ela vem de peri, que é tipo em torno de, ao redor. E patel, que é pisar, caminhar. Parece simples, né? Mas a raiz tem umas nuances a mais, certo? Tem sim. Não é só mover os pés, digamos assim. Pode significar avançar num caminho, claro. Mas também enfrentar coisas, perigos, como a oposição mencionada ao Evangelho. Exato. Ou até, olha que interessante, tratar algo com desdém, como se você estivesse literalmente pisando em cima daquilo. Uhum. Mas, fundamentalmente, nos textos que estamos vendo, peripatel significa conduzir a própria vida, Sim, comportar-se, progredir de uma certa maneira. e isso fica bem claro lá em 3 João, né? O apóstolo fala que se alegra ao ouvir que o gaio usa peripatel, na verdade. Exatamente. E aí tem um ponto legal, essa conduta alinhada com a verdade traz alegria para os líderes espirituais. Ah, sim. E essa alegria mútua, ela se conecta com outros textos, né? Tipo Gálatas 5. Pois é, em Gálatas 5, o andar pelo Espírito produz fruto, e um dos frutos é justamente a alegria, a paz, é um resultado, né? Desse caminhar correto. Faz sentido. E como isso se liga com aquela ideia de obediência, em Hebreus 13:17? Boa pergunta. Hebreus 13:17 fala para seguir os líderes de um jeito que eles façam o trabalho com alegria. Porque isso é proveitoso para nós, né? Isso. E fazer eles trabalharem gemendo, lamentando, é descrito como aluciteles. Aluciteles, que significa? Inútil, prejudicial, Exatamente. sem proveito prejudicial. E a origem dessa palavra aqui é fascinante para nossa conversa. Ah, é? Como assim? Bom, aluciteles junta a partícula negativa a, tipo não, com luciteles. E luciteles é? Ser útil, vantajoso, proveitoso. E essa palavra, por sua vez, tem a ver com luo, que é libertar, dissolver, Libertar. e com telos, que é fim, propósito, resultado final. Pera, então aluciteles, ser inútil ou prejudicial, significa que você não atinge o telos, o propósito. Exatamente, falha em alcançar o propósito para que algo foi feito. Então, a desobediência, essa resistência à direção espiritual que vem da palavra, não é só ruim para o líder. Ela quebra a ligação com o propósito divino. Com a libertação. É uma ótima forma de colocar. É como o exemplo que mencionaram de Lázaro ressuscitado, mas pedindo para continuar com as faixas, sabe? Nossa, forte isso. Quer dizer, recusar a direção que liberta. É escolher ficar atado, perder o benefício, o proveito, luz e telés, e o propósito, telos, para que a liberdade foi dada. Entendi. Anula o objetivo da coisa toda. E isso até se reflete na linguagem, né? Como as fontes falam do poder de vida e morte na língua. Sim, que devemos nutrir o corpo, o espírito, e não a carne, a natureza caída. Falando palavras de vida, que constroem, que levam a esse telos. Faz todo sentido. E essa ideia de andar, peripatel, ela aparece bastante no Apocalipse também, né? De forma bem visual. Muito visual. Jesus anda, usa peripatel, no meio das igrejas que são os candeeiros. Certo. Os que são considerados dignos, e a palavra para digno é axios, que significa de valor correspondente, adequado. É interessante essa ideia de adequado, não necessariamente perfeito, mas correspondente. Isso, esses andarão de branco com ele. Em contraste total, os ídolos são descritos como aqueles que não podem andar. Claro, não tem vida. E tem também a advertência para vigiar, guardar as vestes espirituais para não andar nu e envergonhado. O andar reflete a condição. E no final? No final, na visão da Nova Jerusalém,
As nações salvas andarão na luz da cidade. O caminhar define o destino ali. Então, juntando tudo isso, o andar peripatel vai muito além de só mexer os pés, né? Com certeza. É toda a nossa conduta, nosso comportamento, nosso alinhamento ou desalinhamento com a verdade e com o Espírito. Perfeito. Eripatel, nesses textos, descreve um jeito de viver. Uma vida guiada integralmente pela verdade, pelo Espírito. Esse caminhar tem consequências claras. Sim, resulta em alegria, como vimos, em proveito espiritual, o luz e telés, em comunhão. Ou, no caminho oposto, Leva à inutilidade espiritual, o alusitelés, ao prejuízo, à separação daquele propósito divino, o telos. exatamente. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se cada passo que a gente dá forma um caminho e aponta para um destino, como que a forma que a gente escolhe andar hoje, o nosso peripatel diário, está moldando o nosso telos, o nosso resultado final? Uma ótima pergunta para cada um levar e pensar a respeito.